não para por aqui. Assim como esse, na ZPack Worship você encontra mais centenas de efeitos originais ou muito próximos aos originais das músicas mais tocadas na igreja atualmente. Então, se você quer conteúdo de qualidade, quer organização, organizado por pasta, músicas, ZPack Worship é a resposta para você dar um upgrade aí no seu setup.